Capítulo 1. Visão do futuro. Se você já viajou, acredito que não saiu estrada fora só para ver onde isso ia dar, certo? Em vez disso, você definiu o destino, organizou a viagem, planejou o roteiro, marcou a data, decidiu como ir, quem levar. Caso contrário, você só poderia ou perderia tempo e ainda teria uma viagem mediana, pois qualquer lugar que chegasse seria bom, independente se esse lugar fosse a 50 ou 500 quilômetros de distância de sua cidade. Por isso, tudo em nossa vida necessita de uma visão clara do futuro, principalmente na educação de filhos. Caso contrário, ficamos perdidos no meio do caminho, sem saber para onde ir e para onde conduzi-los. Na verdade, saber para onde ir nos ajuda a sermos assertivos, a atingir os nossos objetivos. Agora eu quero saber, você tem claro onde quer chegar na educação de seus filhos? Qual a visão de futuro está enxergando para eles? Eu e meu esposo sabemos exatamente o que queremos para os nossos filhos. Desejamos que cresçam saudáveis fisicamente e emocionalmente, que tenham sabedoria para falar e agir, homens íntegros e sábios, dotados de princípios e valores, e que cumpram o propósito para o qual Deus os chamou nessa terra. Como temos essa visão clara de futuro, escolhemos educar nossos filhos por princípios e não por lei. Mas você sabe qual a diferença? 1.1 Princípios versus lei. Para ajudar a entender a diferença entre princípios e lei, quero trazer um exemplo bem prático: o cinto de segurança. Não sei você, mas eu sou da época em que o cinto de segurança não era visto como um item obrigatório. Lembro de muitas vezes a minha mãe me segurando com o braço para que eu não caísse durante uma freada brusca com o carro. O tempo foi passando e surgiram leis obrigando o uso do cinto, caso contrário, levava multa. Por isso, sempre que passávamos em frente a uma viatura de polícia, era comum minha mãe dizer: "Rápido, coloquem o cinto." E rapidamente colocávamos ou simplesmente o passávamos pelo corpo, só para fingir que estávamos usando e nos livrarmos da multa. Entretanto, hoje essa realidade é bem diferente. Aqui em minha casa, não usamos o cinto porque é lei e a polícia vai dar uma multa para quem estiver sem. Usamos o cinto porque entendemos o princípio por trás dele: segurança. Sabemos que ao usá-lo, estaremos protegidos caso aconteça algum acidente, e isso faz toda a diferença, pois não saímos da garagem sem o cinto. É exatamente essa diferença que eu quero mostrar para vocês quando educamos os filhos por leis. É como usar o cinto somente para que o guarda não multe. Entretanto, fazer isso é um risco, pois a lei sem princípio se torna banal, e todo indivíduo que é criado para cumprir regras sem entender por que elas foram criadas é um indivíduo que, em algum momento, vai faltar com a verdade, pois, perante a lei, faz o que é proposto, mas na primeira oportunidade faz exatamente o oposto do que é pedido, pois os pais autoritários têm essa característica por criarem seus filhos no legalismo, acabam gerando filhos hipócritas, ou seja, criam eles com tantas leis que quando os filhos se veem longe da presença dos pais, eles se sentem livres para fazerem aquilo que eles querem, independente se é legal ou não. O oposto também é verdadeiro. Pais superprotetores ou negligentes que não transmitem lei e nem princípios acabam gerando filhos inconsequentes e até revoltados, pois andam sem cinto e, por não saberem da lei e dos princípios, constantemente são, abre aspas, multados ou se machucam, fecha aspas, e passam a acreditar que são perseguidos e incompreendidos por todos. Portanto, para sermos assertivos na educação de nossos filhos, precisamos compreender a idade de cada um, para aplicarmos a disciplina adequada a cada fase da vida deles.
até atingir a fase adulta. As crianças passam por 3 fases muito distintas e que necessitam muito da nossa instrução e direção. 1. Fase do respeito. 2. Fase do treinamento. 3. Fase da consciência. 1. Fase do respeito. É a fase inicial na disciplina de seus filhos e de extrema importância, pois ela é a base que fundamentará todo o processo de formação da consciência moral de cada indivíduo. Ela inicia no nascimento e vai até os 5 anos de idade e tem por objetivo estabelecer aos pais o direito de exercer autoridade sobre a vida dos filhos e liderá-los até que tenham maturidade e responsabilidade para fazerem suas próprias escolhas. Por isso, esta precisa ser uma fase de limites rígidos e não de liberdades limitadas, pois esses limites irão preparar as crianças para alcançarem a responsabilidade. É como se as crianças dessa idade fossem um trem e os pais fossem os trilhos. Por mais força que tenha um trem, são os trilhos que o direcionam e ajudam a chegarem ao seu destino com segurança e agilidade. Entretanto, o maior problema dessa fase é a consciência dos pais, que acreditam que seus filhos são pequenos e incapazes de receberem um não. Na verdade, os pais temem perder o amor de seus filhos ou traumatizá-los e, por isso, acabam perdendo o momento ideal de liderá-los. Não caia nesse erro. Acredite, a base do amor se constrói pelo respeito e, por isso, essa é a fase ideal para exercer sua autoridade sobre a vida de seus filhos para que eles sintam-se seguros e saibam exatamente como devem agir, o que é certo e o que é errado. 2. Fase do treinamento. A segunda fase da educação de nossos filhos inicia-se junto com a segunda infância e é o momento ideal para iniciarmos seu treinamento moral. Quando as regras vão dando lugar aos princípios e eles passam a adquirir mais responsabilidades. Apesar de árduo, é uma fase essencial e muito importante, pois, quando bem estimulada, garantem resultados extraordinários na adolescência e também na fase adulta, além de tornar o trabalho dos pais cada vez mais tranquilo. Pense em uma faca. Quanto mais afiada, mais fácil será de cortar. E essa é a fase de amolar a faca. Enquanto na fase anterior os limites eram rígidos e dizíamos apenas sim ou não, agora trazemos os princípios por trás de cada resposta que damos a eles. Exemplo: se para você comer bolacha recheada é proibido antes do almoço, na fase anterior bastava dizer que não e ser firme a ponto de não dar, que tudo estava resolvido. Entretanto, nessa fase, você precisa explicar os motivos pelos quais não devemos comer isso. É muito doce, vai atrapalhar a refeição, não tem as vitaminas necessárias. Eu costumo comparar essa fase com um treinamento de futebol na infância, pois é o momento em que eles ainda não jogam oficialmente, apenas treinam, e nós somos como os treinadores, que em cada treino passamos exercícios para aperfeiçoarmos suas técnicas, mudamos eles de posição para testar suas habilidades e que, a qualquer momento, paramos o treino para corrigir um erro e explicar como se deve ser feito. Sei que é uma fase muito desafiadora, pois exige um grande empenho dos pais, que precisam constantemente estarem instruindo os filhos, corrigindo os comportamentos inadequados, aplicando consequências, enfim, treinando o comportamento deles, para que se desenvolvam cada vez mais e estejam preparados à fase seguinte. 3. Fase da consciência. Continuando com essa ideia do treino de futebol,
Essa é a fase em que nossos filhos estão jogando partidas oficiais e nós estamos como técnicos na lateral do campo, passando instruções e aguardando os intervalos para nos reunirmos e fazermos as correções necessárias. Por pior que esteja o jogo, não temos mais autorização para entrar em campo e explicar nada. Podemos, no máximo, tirá-los da partida e colocar outro jogador no campo, mas isso impediria que retornassem ao jogo. Por isso, essa é uma fase de colheita de tudo o que plantamos nas fases anteriores. Isto é, o tipo de treinador que fomos determinará como passaremos por essa nova fase que vai dos 12 aos 17 anos e corresponde à fase de transição da infância para a fase adulta, ou seja, a adolescência. O objetivo dessa fase é levarmos nossos filhos a desenvolverem uma consciência moral pautada em todos os princípios ensinados a eles até o momento. Diferente das fases anteriores, agora precisamos exercer sobre a vida dos filhos uma liderança por influência e não mais por autoridade, baseada em um relacionamento com eles. Caso contrário, passaremos por momentos de muito conflito. Precisamos confiar na educação que transmitimos aos filhos e deixá-los fazer suas próprias escolhas. Como nas partidas oficiais, permaneceremos na lateral do campo, observando tudo, mas aguardaremos o momento oportuno para corrigir com sabedoria os erros que virem a cometer. Precisamos ter claro que nessa idade eles necessitam de modelos de identificação. Precisam se sentir pertencentes a um grupo e se entenderem que pertencem à família, as influências externas não terão espaço e então atingirão a fase adulta com responsabilidade, alcançando o objetivo relacional na educação de nossos filhos, a amizade deles na fase adulta. Entretanto, apenas conhecer essas fases não garante que atingiremos nossos objetivos quanto à visão de futuro para a vida deles. O que vai determinar isso será o legado que deixaremos na vida deles. Mas você tem claro o que é isso? Qual a diferença entre legado e herança? Colocando em prática. Número 1. Explique com suas palavras qual a diferença entre princípios e leis. Número 2. Vimos que, de acordo com a idade da criança, precisamos educar nossos filhos de modo diferente. Até 5 anos, fase do respeito. De 6 a 12 anos, fase do treinamento. De 13 a 17 anos, fase da consciência. A partir dos 18 anos, fase da amizade. De acordo com a análise acima, descreva o modo que deve ser utilizado de acordo com a idade do seu filho e aplique isso para ser mais assertivo na educação deles. 3. Escolha uma família do seu convívio e ensine para ela a diferença entre princípios e leis. Lembre de dar um exemplo para facilitar o ensino. 1.2. Legado versus herança. Antes de falar sobre legado, precisamos entender qual sua relação com herança. Tanto o legado quanto a herança são deixados pelos pais aos seus herdeiros. Entretanto, o primeiro é deixado em vida, enquanto que a herança é deixada após a morte dos pais para seus herdeiros. Talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com a educação de filhos? Tudo, pois, quando entendemos a importância do legado na vida de nossos filhos, conseguimos compreender exatamente para onde estamos indo e o que precisamos fazer para atingir nosso destino. Ao longo dos anos, atendendo famílias, tenho visto que tem sido cada vez maior o número de crianças que estão crescendo com a ausência dos pais. A ausência essa causada por excesso de trabalho para suprir necessidades materiais, querendo dar o melhor para o seu filho,
escola, roupas, cursos, estão trocando legado por herança. Enquanto pais, temos a missão de deixar um legado para os nossos filhos, porque isso é que vai definir quem eles serão no futuro. Além disso, quando forem adultos, nossos filhos não lembrarão do brinquedo que ganharam quando criança, ou da marca de roupa que usavam, e nem das coisas materiais como sapatos, livros e cadernos. O que vão lembrar realmente são das memórias afetivas que vivenciamos com eles. Lembro até hoje, eu devia ter uns 4 anos e todo sábado a minha mãe pegava eu e alguns primos para irmos ao bosque da cidade em que morávamos. Consigo lembrar de todo o programa. Andávamos muito, víamos os animais do zoológico, dávamos pão para os patos e peixes do lago, andávamos de pedalinho, brincávamos no parquinho e então sentávamos no gramado, com uma toalha bem grande, e fazíamos um delicioso piquenique. No final, pegávamos o trenzinho para voltar, porque o cansaço era grande, mas íamos para casa muito felizes. Sabe o que mais me chama a atenção nisso? É que, se eu fechar meus olhos, consigo lembrar do cheiro daquele lugar, dos lanches do piquenique. Minha mãe sempre levava um bolo de chocolate que nossa funcionária fazia na sexta, e eu sempre tinha que esperar o dia seguinte para comer. E da ansiedade que eu ficava durante a semana esperando pelo sábado chegar, porque minha mãe trabalhava a semana inteira e no sábado eu tinha ela só para mim. Hoje eu não tenho mais a minha mãe por perto. Ela faleceu e acabou não deixando nenhuma herança para mim. Entretanto, o legado que ela me deixou valeu por tudo, pois ele me impulsiona dia a dia a ser quem sou hoje. Uma mãe que busca deixar um legado na vida dos filhos e uma mulher sempre em busca de fazer o bem e transformar esse mundo em um mundo melhor. Mas acreditem, nem sempre foi assim. Teve um tempo em minha vida que eu cheguei a trabalhar 12 horas por dia. Quantas vezes eu chegava exausto em casa, querendo apenas uma cama ou sofá para descansar, sem tempo para criar memórias afetivas em meus filhos. Eu vivia cansada e sobrecarregada, e meus filhos sentiam muito a minha falta. Nesse período, até que eu entendi o mal que estava fazendo para eles e resolvi dar um basta nessa situação. O que eu fiz? Passei a focar em deixar um legado para os meus filhos. E por mais cansada que chegava do trabalho, por pior que tenha sido o meu dia, eu reservava pelo menos 10 minutos para cada um deles, para ouvi-los, para saber como foi o dia deles, para observar as fisionomias, a expressão corporal deles, para entender o que estava se passando com eles. Sabe o resultado? Consegui me reconectar com os meus filhos e passei a conhecê-los intimamente. Mas e você? O que tem buscado deixar para seus filhos? Talvez você esteja preocupado em deixar uma boa escola para o seu filho, quer dar um bom ensino para ele, quer colocá-lo em excelentes cursos, e você está certo em querer tudo isso, pois você tem que prepará-lo para o futuro. Entretanto, se isso estiver roubando seu tempo de qualidade com ele, será necessário rever suas prioridades para não colher frutos amargos na fase adulta de seu filho. Não troque legado por herança. É melhor criar um filho do que ter que reformá-lo no futuro. Portanto, não há necessidade de você preparar o caminho para o seu filho. O que você deve fazer é preparar o seu filho para esse caminho. Agindo assim, você vai constituir um legado na vida dele e a herança será a consequência. Herança essa que ele mesmo pode buscar se tiver princípios bem estabelecidos. Mas você sabe por que educar por princípios? Colocando em prática.
1. Explique com suas palavras qual a diferença entre herança e legado. Em seguida, crie 2 tarefas para você fazer ainda essa semana com seus filhos, a fim de garantir a transmissão de seu legado. 2. Passando nas 24 horas do seu dia, faça um relatório analítico das horas gastas com cada atividade. Escreva quantas horas você costuma gastar em média em cada uma delas. A. Dormindo. B. Trabalhando. C. TV. D. Tempo em família. E. Redes sociais. Celular. F. Atividades sociais. Igreja, confrarias, etc. Agora, analise os resultados à luz dos ensinamentos aprendidos nessa aula e então avalie se você tem feito uma boa gestão do seu tempo. Em caso negativo, crie estratégias para reorganizar suas horas gastas em cada atividade, visando deixar um legado para a sua família. 3. Baixe o arquivo do Planner da família, utilizando o QR Code abaixo. Reúna-se em família e montem a rotina de atividades diárias de cada membro. Lembre-se que, como família, as atividades precisam coincidir em alguns horários para que todos tenham comunhão. 1.3 Educação por princípios. Por quê? Para responder essa pergunta, eu vou contar uma história que ilustra bem os benefícios de uma educação pautada por princípios e valores. Trata-se de uma história real que aconteceu na escola em que eu trabalhava como coordenadora psicopedagógica. Eu estava na sala dos professores quando uma professora veio me contar toda feliz sobre o seu aluno, vamos chamá-lo de João para preservar sua identidade. De acordo com ela, foi encontrado na sala um carrinho com o nome de João. Então, na hora, ela foi até o aluno, de apenas 3 anos, e pediu que guardasse o carrinho na bolsa, pois aquele não era dia do brinquedo. João pegou o carrinho na mão, olhou atentamente para ele e o devolveu para a professora, dizendo não ser dele. Na hora, a professora achou estranho e esperou até a saída, para entregar o brinquedo direto para a mãe dele. Mas o menino estava certo. Aquele carrinho não era dele, mas de outro João, que estudava naquela sala no contraturno. Agora observem essa história. Primeiro, o carrinho não era de João. Segundo, João sabia que aquele carrinho não era dele. Terceiro, João sabia que a professora desconhecia o fato daquele carrinho não ser dele. Quarto, João tinha todas as condições favoráveis para ganhar o carrinho. Mas então, por que é que João não ficou com o carrinho? Porque ele já tinha consciência de um importante princípio. Não podemos pegar aquilo que não nos pertence. João nos ensinou uma importante lição com sua história, que a educação e a moralidade refletem aquilo que está em nosso coração. Por meio de gestos simples, como esse de João, mostramos ao mundo nosso caráter e integridade. Por isso, como pais, temos a responsabilidade de ensinar princípios básicos para os nossos filhos, como amor, bondade, paciência, obediência, a fim de moldarmos o seu caráter independente de seu temperamento e de suas características que são únicas. Precisamos apenas entender que para ter sucesso nessa tarefa é necessário atingir e desenvolver sua consciência moral. Ao nascer, todo indivíduo é dotado de 2 consciências, a primitiva, que é inata e comum em todos os seres humanos, e a moral, que é a parte ensinável da consciência e que, por isso, precisa ser formada. Por exemplo, uma criança de 2 anos, se leva um choque, não volta a colocar o dedo ali, porque ela tem uma consciência primitiva que irá alertá-la todas as vezes que ver a tomada. Entretanto, essa mesma consciência não lhe ajuda a compartilhar o brinquedo com um amigo,
pois essa atitude depende da formação da consciência moral, que se dá a partir dos 3 ou 4 anos, e é moldada a partir do depósito feito pelos pais e ou responsáveis na vida das crianças. No entanto, quando os pais irresponsáveis pelas crianças compreendem o poder da instrução, formação moral deles e passam a ensiná-los sobre o que é certo e o que é errado, a partir de princípios e valores, inicia-se um excelente estoque moral que irá guiá-los durante a adolescência, fase da consciência, permitindo que façam escolhas sábias e íntegras. Desse modo, podemos dizer que a consciência é o depósito moral da alma e suas 4 atividades: alertar, acusar, estimular e confirmar. Operam em harmonia com os valores armazenados, nos alertando quanto àquilo que não é correto e nos encorajando a seguir na direção certa. À medida que esse depósito começa a se encher de princípios, nossos filhos vão se aproximando da liberdade final e atingindo a visão de futuro que idealizamos para eles. Agora chegou a hora de refletirmos um pouco sobre o nosso estado atual para então entendermos como suprir as necessidades básicas das crianças. Colocando em prática. Número 1. Explique com suas palavras o que você entendeu por educação pautada em princípios. Dê um exemplo prático para melhor ilustrar o que é uma educação por princípios e comece a praticar com sua família ainda hoje. 2. Descreva a sua visão de futuro para a vida de sua família e de seus filhos. Em seguida, identifique quais elementos estão te impedindo de atingir seus objetivos e decida eliminá-los de sua vida agora mesmo. 3. Escolha ensinamentos preciosos que você aprendeu neste capítulo e então compartilhe com pelo menos 2 famílias.